para a prova, atentem para isso. Medida provisória não pode tratar de direito penal, processual penal ou processual civil. E até aí chegará o examinador. Agora, numa prova oral de um concurso, vai querer que você disserte, fale sobre o tema. Aí são outros 500. Na prova da ordem, primeira fase, não pode mexer com direito penal, processual civil. Eu estou lendo o quê? Artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1º, acabei de sair da linha B, estou indo para a linha C. Diz lá na linha C, medida provisória não pode tratar de organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros. Pensa, medida provisória é editada pelo Poder Executivo. Ele não pode usar da medida provisória para afetar o Poder Judiciário e nem o Ministério Público. Não pode. Carreira, garantia de seus membros. Aí é a questão da separação dos poderes, né? Além de ter aquela questão da separação dos poderes, ele não pode mexer com tais assuntos. Tá? A medida provisória não pode mexer com direitos, garantias dos membros do Ministério Público e da magistratura, Poder Judiciário. Entendeu? Bom, acabou aí? Não. Meus caros, ainda tem mais proibições. Presta atenção. Na linha D, e essa cai muito em prova, ó. Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e critérios adicionais e suplementares. Quer dizer, medida provisória na prova. Não pode tratar de, vou repetir, planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no artigo 67, parágrafo 3º. Presta atenção. Meus caros, em caso de guerra, o presidente pode editar medida provisória para criar crédito extraordinário? Sim. Então, a ressalva você precisa checar depois. Em caso de guerra, por exemplo, pode ser editada a medida provisória para criar crédito extraordinário. Então, é uma pegadinha de prova. Então, em regra, via de regra, normalmente não se pode mexer com orçamento, tá? Ou algo vinculado ao orçamento. Mas, em caso de guerra, vai ser possível, sim, para criar crédito extraordinário. Ok? Só isso? Não. Eu li o inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 62. Tem mais coisa? Tem. O inciso 2º diz assim, ó. Que vise a detenção ou sequestro de bens de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro. Meus caros, para evitar o que foi feito pelo ex-presidente Fernando Collor de Mello, que reteve o dinheiro no banco, lembra que você ficou com 50 cruzados, com uns 50 reais, nem lembro que moeda era. Lembra que ele ficou? Você tinha 50 na conta só, na sua conta bancária. Para evitar esse tipo de coisa, a emenda constitucional 32 colocou lá, ó, você não pode usar a medida provisória para reter qualquer ativo financeiro, em especial bens e poupança popular. Já caiu em prova da ordem de São Paulo há algum tempo atrás, presta atenção. Medida provisória não pode determinar o sequestro de bens de poupança popular? Não. Agora, qual que é o gênero de tudo isso? Qualquer ativo financeiro. Medida provisória não pode deter, sequestrar, né, reter qualquer ativo financeiro, em especial bens e poupança popular. Acabou? Não. Presta atenção. O inciso 3º diz assim, matéria reservada à lei complementar. Então pensa comigo. Se eu tenho uma matéria que deveria ser tratada por lei complementar, então a minha dica é o seguinte, você vai pegar a sua Constituição, você que é concursando, vai prestar a prova da ordem em concurso público, e vai localizar quais são os assuntos que falam de lei complementar. Você vai perceber assim, mediante lei complementar, nos termos de lei complementar, esses assuntos que envolvem lei complementar, adivinha o que o pessoal do CESP Nacional e o pessoal de Minas faz? Presta atenção. Vou te dar um exemplo. IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas. Se vier a ser regulamentado esse imposto, tem que ser através de lei complementar. Então, qual é a questão da prova? Ok? Então, falei IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas, se vier a ser regulamentado, lei complementar. Na prova eles colocam o quê? O presidente da República, para aumentar a arrecadação federal, edita a medida provisória para a criação de impostos sobre grandes fortunas. Presta atenção. Se você já tinha lido que IGF é criado por lei complementar, claramente você vê uma inconstitucionalidade formal. Como assim? Foi violado um procedimento. Inconstitucionalidade formal, foi violado um procedimento.
Então vem comigo. Se está dito na Constituição que certo tributo é só através de lei complementar, o que eu posso usar? Só lei complementar. Se certo assunto é só através de lei complementar, o que eu vou usar? Somente lei complementar. Não posso usar outra espécie normativa. Só lei complementar. Isso está claro para nós no inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 62. Matéria de lei complementar não pode ser utilizada medida provisória. Acabou? Não. O inciso 4º diz assim para a gente. Já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República. Meus caros, pensa comigo. Se eu tenho um projeto de lei que já foi aprovado pelo Congresso Nacional, e onde está? Ele está lá com o presidente para fazer o quê? Sancionar ou vetar. Então, em linguagem bem simples é isso. Se eu tenho um projeto de lei que está com o presidente para ele sancionar ou vetar, está nessa fase, o que ele pode fazer? Sancionar ou vetar? Ele pode editar medida provisória? Resposta? Não, ele não pode editar medida provisória. Então, se eu tenho um projeto de lei, está na mão do presidente, para ele sancionar ou vetar, ele não pode editar medida provisória. Tranquilo? Se é algo inconstitucional, estaria violando o inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 62. As vedações chovem, despencam nas provas. Prova da ordem, concurso público, etc. Que é uma magistratura recente aqui de São Paulo. Junto comigo, então. Meus caros, se eu tenho um projeto de lei aprovado pelo Congresso, em concursos bem difíceis, cai assim, ó. Projeto de lei que já passou pela fase do autógrafo. Meus caros, quando se fala em fase do autógrafo, é que já tem o esgotamento das votações lá no Congresso Nacional. Então, se já passou a fase do autógrafo, é sinal o quê? Sinal de que está com o presidente para ele sancionar ou vetar. Se está na mão do presidente o projeto de lei para ele sancionar ou vetar, ele não pode pegar esse projeto, transformar em medida provisória e editar. Não pode. Proibição expressa. Eu tenho uma inconstitucionalidade também formal. Tranquilidade? Agora, pensa comigo, pessoal. Vou fazer uma revisãozinha rápida. Se eu tenho lá um assunto que só poderia ser tratado por lei complementar, o presidente edita medida provisória. Eu tenho o quê? Uma inconstitucionalidade formal. Foi violado o procedimento. E agora vamos avançando. E se essa MP também violou o direito do contribuinte? Aí eu tenho, presta atenção, uma inconstitucionalidade também material. Inconstitucionalidade formal, foi violado um procedimento previsto na Constituição. Se além dessa violação eu contrariei um direito, eu também tenho uma inconstitucionalidade material. Pensa comigo, questão difícil do CESP. Meus caros, foi criado um novo tipo penal através de medida provisória. Foi criado um novo tipo penal através de medida provisória. Medida provisória pode tratar de matéria penal? Não. Então eu já tenho uma inconstitucionalidade material, porque eu ofendi um direito. E formal, também formal, porque não posso usar medida provisória para criar tipos penais. Só leis ordinárias podem criar tipos penais. Essa é a regra, ok? Lei complementar poderia? Excepcionalmente poderia. Mas normalmente quem que cria tipo penal? Lei ordinária. Agora pensa comigo. Se eu tenho uma medida provisória que criou indevidamente um tipo penal, eu tenho uma inconstitucionalidade formal, violação do procedimento, não pode usar medida provisória, e material, porque eu ofendi o direito de alguém, ok? Bom, para finalizar essa primeira parte, é muito importante a questão de prazo, costuma cair muito em prova prazo, presta atenção. As medidas provisórias, o prazo delas, via de regra, 60 dias, prorrogável por mais 60, pensa comigo, 60 com mais 60 no máximo, 120 dias. Esse é o prazo de vigência da MP. 60 dias, mais 60 no máximo, 120 dias. Agora só isso? Não. Meus caros, se for aproveitado o prazo de recesso, a MP, recesso que é o descanso parlamentares, né? Se for aproveitado o prazo de recesso, a MP pode viger por mais de 120 dias. Aproveitado o prazo de recesso, a MP pode viger por mais de 120 dias. Repetindo, prazo da MP, 60 dias, prorrogáveis por mais 60. Cuidado, se for aproveitado o prazo de recesso, a MP pode viger por mais de 120 dias. E por quê? Junto comigo.
durante o recesso,